Hoje a gente vai dar continuidade na palavra, aquilo que nós falamos na semana passada. Até na semana passada eu fiz um apelo, falei assim, você precisa vir nessa próxima semana. Porque apesar da gente sair aqui muito feliz, cantamos uma alegria, né? Arrebentei meu joelho, mas está tudo certo, glória a Deus por isso. Apesar da gente ter saído daqui feliz, aquilo que nós aprendemos naquele dia, no domingo passado, deixa a gente um pouco para baixo, de ver uma realidade tão difícil, em que o mundo tem vivido hoje com relação a esse tema, suicídio, e em cima daquilo que nós focamos na palavra, que é para falar sobre uma doença que leva as pessoas ao suicídio, que a gente falou sobre a depressão. Os números que nós colocamos aqui, as estatísticas que são verdadeiras, elas deixam a gente assim, bem apavorados diante do cenário que nós temos vivido hoje. Não só na nossa cidade, no nosso estado, país, mas no mundo como um todo. E em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para dar continuidade. Mas não mais para falar da depressão, que eu creio que a gente já conseguiu entender o que é essa doença. E a gente quebrou bastante coisas que a gente tinha como verdades, como conceitos com relação à depressão, e eu tenho certeza que você saiu daqui pensando de forma diferente. Uma das coisas, eu li muito durante essa semana, e eu vi muito durante essas 2 semanas com relação a esse tema, até para ver a direção que alguns pastores estão levando com relação a um problema que é da igreja. Eu acho que quem veio aqui vai lembrar, uma das coisas que a gente falou, que essa função, esse problema não é dos nossos governantes, também é deles, mas é principalmente da igreja, porque quem tem a solução para ajudar uma pessoa que está em depressão e tirar ela desse momento, levar ela para viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida abundante, que é a promessa do Senhor Jesus, é a igreja do Senhor, somos nós. E eu fiquei muito feliz porque por duas vezes essa semana, irmãos diferentes que estavam aqui no culto, mandaram uma mensagem para mim com um áudio falando de pessoas com quem eles se relacionaram e que falaram, abriram o coração sobre o problema que está vivendo com relação à depressão. A pessoa mandou para mim dizendo, pastor, que a gente falou ontem, olha esse áudio de um amigo meu, e olha a situação que ele está vivendo, claro, de depressão, pensando até mesmo em tirar sua própria vida. Mas isso é uma missão da igreja, não é só do pastor que está aqui, não é dos governantes somente, não é das pessoas que estão lá fora. A igreja ela precisa se comprometer com aquilo que o diabo tem usado para tentar derrubar, destruir, matar, roubar e destruir, mas a igreja se levantar para apresentar vida e vida em abundância. E eu creio que ficou bem claro para a gente desmistificar alguns conceitos, achando que uma pessoa que está em depressão, talvez ela está endemoniada, a gente falou sobre isso. Às vezes a pessoa ela está com um problema de depressão, então ela está vivendo um tempo de falta de fé. Não necessariamente, pode até ser que seja também, mas muitas vezes, na verdade, é uma enfermidade da alma e ela deixou se adoecer. E às vezes até por conta de questões físicas, a gente viu isso e explanou. Se você perdeu o culto passado, que você possa entrar nas redes sociais nossas, que você possa assistir. Eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, dando conhecimento, entendimento para você, como a gente tem que fazer para lidar com um tema tão atual e tão necessário. Amém? Eu tenho certeza absoluta que você ou convive ou conhece alguém que está passando por uma dificuldade assim, passando por um momento de tristeza profunda, talvez sem ânimo para fazer mais nada, não consegue se alegrar mais, só tristeza, e talvez ela é uma possível pessoa que tem pensado em tirar sua própria vida, e Deus tem levantado você, em nome do Senhor Jesus, para mudar a história da vida dessa pessoa, amém? E que assim seja, e a gente vai conseguir isso com conhecimento e com informação. Agora eu queria falar aquilo que é ao contrário. Em João 10:10, que nós começamos a aprender, ele diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Daí Jesus diz, mas eu vim
para que tenham vida e vida em abundância. Então eu queria falar hoje, e a gente adentrar no assunto vida em abundância. Porque se você está vivendo uma vida em abundância, se você está vivendo uma vida plena, em todas as áreas relacionadas à sua vida, com certeza você vai estar blindado para que nenhuma depressão, nenhuma tristeza profunda venha tomar o seu coração e adoecer a sua alma. Então, em nome de Jesus, que a gente possa viver essa promessa do Senhor Jesus. E Jesus tem essa promessa para todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque Ele disse, Ele veio na tua vida para que você tenha uma vida e vida em abundância. Se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele levou junto consigo essa promessa. Então faz parte da promessa do Senhor Jesus para todos aqueles que aceitaram Ele como Senhor e Salvador, de ter uma vida e vida em abundância. Se a gente for fazer um estudo da palavra, e a gente for ver todas as promessas que aqui estão descritas, a gente vai ver que a promessa, ela vem junto com uma responsabilidade, com algo que você precisa fazer. Então, tem uma promessa, mas seguida da promessa, ou antes da promessa, tem algo que depende de você. Então, a obediência traz a bênção. Então, para você ser abençoado, o que você precisa primeiro? Obedecer. Mas são vários. Eu acho que você que é crente mais velho, crente cabelo branco, você talvez já teve na sua casa, eu acho que, não sei se tem ainda nas livrarias, mas eu acho que tem, aquelas caixinhas de promessa. Alguém já viu? Que tem várias promessas, né? Sabe qual que é o problema daquela caixinha de promessa? Que só tem a promessa, mas não tem o que você precisa fazer para viver a promessa, né? Ela tinha que ser ao contrário, ela tinha que ter um lado a promessa e do outro lado o que você tem que fazer, porque senão não vai servir para nada. Porque você só sabe que você vai receber, mas você tem que fazer algo para receber aquilo. Vai ser palavra solta ao vento. É só um pedacinho de um texto para alegar seu coração e que talvez não vai se cumprir, porque tem algo que você tem que fazer para viver a promessa. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem quer ter uma vida abundante? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus. Amém. Já deu para entender que para você viver essa vida abundante, você vai ter que fazer algo? Agora, quem quer pagar o preço para viver uma vida abundante? Foi quase. Acho que quase todo mundo. E é assim, para a gente poder viver uma vida abundante, uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida, a gente vai ter que fazer algo. Não dá para a gente continuar vivendo a mesma coisa. Se você ainda não atingiu isso, se você entende que a tua vida tem algumas áreas que você precisa melhorar para você dizer verdadeiramente que tem uma vida abundante, então significa que nessa área específica tem coisas que você precisa fazer para que você possa melhorar e viver a promessa de uma vida abundante. Amém? Até aqui? Então a gente vai aprender por hoje, talvez por alguns domingos, quais são as atitudes que nós precisamos ter para a gente viver essa vida abundante. E a intenção do coração de Deus, que eu sinto no meu coração, é que Deus, através dessas palavras, Ele vai levar a gente a um nível maior de felicidade, alegria e uma vida plena. Amém? Você quer viver isso? Amém. Só que você vai ter que colocar em prática algumas coisas. E eu queria ler um texto que a partir de agora a gente vai estar estudando ele durante alguns domingos. Quantos domingos, pastor? Não sei. Até quando Deus falar que é para a gente falar sobre isso. Amém? Tudo que a gente vai falar a partir de agora, talvez vai precisar de um esforço seu para que você viva de forma diferente, para que você comece a ter a recompensa de uma vida plena e uma vida abençoada, uma vida que vale a pena ser vivida. Então a gente vai falar sobre um assunto hoje. Eu não sei se você já pratica isso que nós vamos falar ou não, mas em nome do Senhor Jesus, que eu quero que você abra seu coração e prepare o seu coração como um terreno fértil da palavra nessa noite, e que essa palavra caia e produza frutos. O que é o produzir frutos?
é você começar a agir e direcionar a sua vida diante da palavra. Amém? Porque senão só foi um culto legal que a gente ouviu uma palavra e a gente saiu daqui até abençoado com a palavra, mas que não vai produzir mudança nenhuma. Uma semente que caiu num terreno arenoso e que não vai produzir nada. Mas em nome do Senhor Jesus, que ela caia num terreno fértil, que é o seu coração, e que produza mudança. Amém? O texto que a gente vai trabalhar é Colossenses capítulo 3. A gente vai ler do versículo 12 até o versículo 15. Colossenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 3, do verso 12 a 15. A gente vai começar a estudar de trás para frente, depois você vai entender por quê, mas a gente vai ler do 12 a 15. E o texto diz assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Amém? Até aqui. Aqui ele traz uma série de coisas que nós precisamos ter para que realmente a gente possa ser uma igreja que vive as promessas do Senhor. Eu disse que a gente vai começar a estudar de trás para frente, porque a gente vai estudar hoje o versículo 15, que diz, na sua última frase, ele diz, e sede agradecidos. Então no último ele diz, sede agradecidos. E sobre o assunto que nós vamos adentrar agora, é gratidão. Eu queria falar um pouquinho, a gente investir um tempo de qualidade, para a gente mudar a nossa forma de viver com relação a essa palavra poderosa, que chama-se gratidão. Gratidão. Talvez você já viu falar sobre essa palavra, talvez você sabe, tenho certeza disso, que você sabe o que ela verdadeiramente significa, mas mesmo assim, eu queria que você permitisse em você ouvir um conceito que talvez é um conceito novo, talvez é aquilo que você realmente acredita que significa gratidão, para que você possa tomar posse dessa palavra. Quando eu fiz o meu esboço aqui, eu coloquei que essas palavras que a gente vai ouvir são vacinas. Por quê? Porque ela blinda o nosso coração contra a depressão, contra a tristeza. E além dela nos blindar de tudo isso, ela produz em nós a alegria, a paz, que segundo a palavra de Deus, excede todo o entendimento humano. E é para mim e é para você. Amém? Então o primeiro remedinho que nós vamos tomar é o remedinho da gratidão. Então eu queria que você abrisse o coração, não sei se dá para enxergar bem, que você pudesse abrir seu coração, para que você pudesse ouvir isso. Então eu vou ler aqui, você lê junto comigo, o que significa gratidão. Tem vários no dicionário, se você procurar, praticamente todos estão dizendo a mesma coisa. Mas esse aqui eu achei que ficou bem aquilo que Deus direcionou para a palavra de hoje. E ele diz assim, a palavra gratidão é derivada do latim gratus, que pode ser traduzida como agradecido ou gratia, que tem o mesmo sentido das palavras. Então tem o mesmo sentido das palavras graça, bênção e dádiva. Sendo assim, gratidão significa o reconhecimento das coisas boas que existem na vida. Amém? A gente pode levar o tema gratidão, e está tudo certo a gente levar para duas áreas. Primeiro, a forma que eu me expresso com as pessoas com quem faz algo para mim.
Porque um dos significados de gratidão é exatamente isso. É você recompensar alguém, é como se você pagasse alguém com alguma atitude diante de algo que ela fez para você. Então alguém fez alguma coisa para você e você expressa, tem uma expressão, uma palavra, um gesto, uma atitude de gratidão para essa pessoa. Então, quando você exerce isso, essa palavra, você está recompensando alguém que antes de qualquer coisa, ela fez algo para você. Amém? Só que tem o outro lado da gratidão. O outro lado da gratidão é quando a gente vive uma situação e a gente muda a nossa mentalidade diante daquilo que nós estamos vivendo. Não focando nos momentos difíceis, que talvez a gente está atravessando, mas botando o nosso foco naquilo que é bom, diante daquilo que nós estamos vivendo. Então o nosso foco, a gente mudar a nossa forma de pensar, não mais em cima das coisas ruins, que é uma tendência do ser humano desde a queda. Desde que o pecado entrou no mundo, existe uma tendência do ser humano supervalorizar a desgraça e pouco valorizar as bênçãos. Se você receber um Pix do céu e de repente chegou na sua conta 100 mil reais, quem recebe? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem recebe? Você que não levantou a mão, você dá para mim? É para todo mundo. Talvez, se você recebesse isso, você falaria com uma, duas, três, quatro pessoas, não mais do que isso. A maioria das pessoas. Talvez alguém ia falar para todo mundo, mas talvez algumas pessoas iam comentar com poucas pessoas. Agora, se você perdesse 50 reais, você perdeu 50, você ganhou 100 mil, eu estou falando. Agora você perdeu 50 reais, eu tenho certeza que você ia falar para umas 100 pessoas. Rapaz, você não sabe o que aconteceu, eu perdi 50 reais. Estava no meu bolso, eu fui puxar a chave, caí. Você encontrar outra pessoa, você vai falar: rapaz, hoje eu estou num dia, pensa num dia difícil. O que aconteceu? Perdi 50 reais. Porque a tendência do ser humano é hipervalorizar as coisas ruins, e a gente não dá valor pequenininho para aquilo que é grande, para aquilo que é bom, para aquilo que realmente nós deveríamos prestar atenção. Então a primeira viradinha de chave que a gente precisa ter, para a gente viver as promessas do Senhor Jesus, é a gente olhar o lado bom da vida. E eu coloquei um desenho ali. Ele tem outro propósito, esse desenho do copo, mas dá para a gente adaptar aqui. Então ele está dizendo, né, ó, eu estou meio vazio, o outro eu estou meio cheio. Quem tem um coração grato, ele está grato porque o copo está meio cheio. Quem não tem a gratidão, quando ele olha para o copo, ele não olha que está meio cheio, ele olha que está meio vazio, porque o foco dele, muitas vezes, está nas coisas ruins, não está nas coisas boas. E isso é uma das coisas que leva muita gente a entristecer e a abrir legalidade no coração para que o diabo implante uma doença da alma chamada depressão. Então a primeira viradinha de chave, vamos valorizar as coisas boas da vida? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Já contei aqui, vou voltar a contar de novo. Diz que o melhor método de ensino é você repetir. Um dia, meu patrão pegou Covid, quando teve o surto do Covid. E ele foi entubado para São Paulo, praticamente sem esperança de vida. Entubaram ele aqui, e foi bem na época que estava morrendo todo mundo que pegava Covid. E ele ficou muito ruim. Pegaram um avião, levaram ele para São Paulo, todo mundo orando pela vida dele, mas ouvindo todo um tempo: entubou tal pessoa, morreu. Entubou aquela tal pessoa, morreu. Entubou tal pessoa, morreu. E ele entubado. E a gente orou, todo mundo orou, para que ele pudesse sair dessa situação. E Deus colocou a mão e ele foi curado. Quando ele retornou, eu fui conversar com ele. Daí perguntei para ele como é que tinha sido essa experiência, porque essa experiência
E ele é um homem bom, mas essa experiência virou muitas chaves. E ele ficou um homem muito melhor do que ele era antes, porque ele começou a dar valor às coisas simples da vida. Daí ele disse assim para mim, eu falei para ele, né? Como é que você está se sentindo? Ele falou, sabe o que eu estou sentindo hoje? Que o meu coração todo dia se enche de gratidão por coisas que eu nunca tinha agradecido a Deus. Eu falei, dá um exemplo. Daí ele falou, por exemplo, o ar que eu estou respirando. Porque no momento mais difícil eu tentava encher meu pulmão com ar e ele não vinha. E eu quase morri sufocado diante da enfermidade que veio sobre a minha vida. E eu sou grato pelo ar que eu respiro. Talvez você nunca agradeceu o ar que respira. Talvez você nunca agradeceu pelo sol que brilha na manhã quando a gente acorda, pela noite que cai para que a gente possa descansar, renovar as nossas forças para o outro dia. Talvez você nunca agradeceu pelo pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. Ah, pastor, você não sabe a minha situação. Eu estou vivendo cesta básica. Amém, irmão? Glória a Deus. Você está vivendo, olha a frase que você acabou de dizer. Você está vivendo de cesta básica. Então ele está morrendo de fome? Não. Ele está passando por uma dificuldade na vida? Tá. Mas está sendo suprida? Sim. Olha o lugar que a gente vive. Aqui em Cianorte, eu nunca ouvi uma história contando que alguém morreu de fome. Alguém já viu? Se morreu é porque ele quis morrer. Mas eu nunca vi alguém dizer assim, ó, tal fulano morreu de fome. Não existe isso. Por quê? Porque nós vivemos num lugar abençoado. E Deus tem suprido a nossa necessidade todos os dias. Você pode ter certeza que você talvez não tenha valorizado os milagres, mas tem acontecido um milagre na sua vida todo dia. E um deles é o pão nosso de cada dia que está caindo na sua mesa todos os dias. Eu tenho certeza que todo mundo aqui comeu pelo menos uma refeição hoje, no mínimo. Talvez 2 ou 3. E aqueles mais cheinhos, mais fomeados, comeu uns 10. Mas comeu, né? Eu tenho certeza que você comeu. Eu tenho certeza que você pegou uma roupa. Talvez não é a roupa nova que você queria ter. Talvez não é a camisa de marca que você talvez gostaria de usar. Mas você está usando uma roupa. Você tem uma vestimenta. E eu tenho certeza que na hora que acabar o culto, por mais que você possa ter uma casa mais simples ou uma casa melhor, você tem uma casa e um teto para você dormir. Amém? São tantas coisas tão simples da vida, mas que muitas vezes a gente não dá o valor. A gente foca naquilo que é ruim e não foca naquilo que é bom. Ah, o senhor não sabe a luta que eu estou passando no meu trabalho. Meu patrão não me reconhece, ele não aumenta o meu salário. Pensa numa luta que eu estou. Daí a pessoa se deprime por conta disso. Mas no dia 5 ou no dia 5º útil de cada mês, chega o salário que ele combinou com o patrão, no salário, chega na conta dele. Será que ele agradeceu a Deus porque esse dinheiro chegou? E Deus deu condição para que o patrão pudesse te pagar e você ter o seu salário? A gente na ONG, a gente tem 30 e poucas pessoas que trabalham nela, na entidade. Então tem uma folha, todo mundo é registrado e todo mundo recebe, porque o homem, o ser humano, ele é digno do seu salário, trabalho. Então ele tem que receber o salário do seu trabalho. E toda vez que a gente chega, eu faço o pagamento, que a Priscila aprova o pagamento lá, ela lança e eu aprovo, pensa num coração grato que eu fico. Falei, Deus, mais um mês, que tanta gente foi suprida a necessidade deles, para que o Senhor deu condição para a gente poder honrar cada um deles. E quando meu patrão me paga o meu salário, eu sou grato a Deus pela vida dele, pelo trabalho que o Senhor me deu, e pela condição, pelo fruto do meu trabalho, eu poder ter o recurso para me sustentar minha casa, minha família.
dar uma condição para os meus filhos. E eu louvo a Deus por isso. A gente tem que aprender a virar algumas chavinhas. Amém? Talvez tem coisas que para você era tão simples, mas você estava olhando o lado negativo das coisas. Agora a gente precisa olhar o lado positivo das coisas. Vamos lá, vamos mais adiante. O contrário de gratidão é ingratidão ou murmuração. A gente podia traduzir para murmuração. Então você é ingrato, no sentido que você tem atitudes que não geram gratidão. Tem 3 estágios a gratidão. Ou você é grato, então você tem um coração aberto para agradecer. Ou você é não grato. Você não fica murmurando, você não fica lamentando, você não fica reclamando, você não é ingrato, você é não grato. Você só não tem atitude de gratidão. Está deixando de ser abençoado. E tem o pior, que são aqueles que são usados pelo inimigo tremendamente, que são os ingratos, que têm atitude de ingratidão. Então são os murmuradores, que às vezes recebem uma bênção, ou várias bênçãos, e está tudo certo. Quando recebe algo que não é aquilo que ela desejava, ou até mesmo erraram com ela, que é possível, amém? A gente vive com gente que é pecador, e a gente vai errar. Olha para quem está do seu lado, ele pode errar com você, de verdade. Talvez errou antes de você vir para cá, e eu posso dar uma dica? Dá um abraço nela e se reconcilia, amém? Pra você sair daqui abençoado, em nome de Jesus. Né? Já resolve essa questão agora, não deixa para depois, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai errar, e às vezes uma pessoa que fez um monte de coisas boas para você, de repente ela fez uma coisa que não saiu do jeito que você queria, ou ela errou com você. Daí a tendência nossa de ser humano, sabe qual é? A gente desmonta, a gente desmorona. Então tudo isso aqui que a pessoa fez de bom, daí a gente fica com aquilo lá que a pessoa fez de mal pra gente. Nossa, a pessoa, olha o que ela me fez. Foi uma traição que ela me fez. Então ela limpa, ela deleta, né? No computador não tem um delete? Ela deleta todas as coisas boas e fica só com as coisas ruins. E foca naquilo que é ruim. E trava o coração ainda. Que atitude essa pessoa está tendo? Ingratidão. E além dela ter atitude de ingratidão, porque ela não leva em conta tudo que a pessoa fez de bom, ainda ela traz consigo a murmuração. E a murmuração pensa no negócio que Deus abomina. A gente já viu aqui, você já ouviu alguma palavra falando sobre a trajetória do povo de Israel, que estava escravo lá no Egito, e eles foram para uma terra que o Senhor tinha separado, uma terra prometida. O percurso, era poucos dias de percurso, que eles levariam. Se fosse em linha reta, dias para eles chegarem, para eles saírem do Egito e chegarem até onde era a terra prometida. Só que eles demoraram nada mais e nada menos que 40 anos para chegar na terra prometida. E sabe qual é o pior? Se eles tivessem demorado 40 anos para poder aprender algo, mas tivesse chegado, ainda talvez iam falar assim, cabeçudinhos, mas conseguiu chegar. O pior é que todo mundo, fora duas pessoas, que saiu mais de 600 mil homens, em torno de, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de pessoas, tem gente que fala que até 3 milhões de pessoas, que saiu de um lugar para chegar no outro lugar e apenas 2 pessoas entram, porque o trajeto demorou 40 anos. E por que demorou 40 anos? Murmuração. Sabe o que a murmuração faz com a gente? Ela retarda a bênção de Deus. Talvez você está pronto para receber Deus, já
manifestou a vontade dele e já está certinho para te entregar uma bênção que você talvez por muito tempo tenha orado ao Senhor. Está na porta para ser entregue. Talvez o que está faltando para chegar até você essa bênção é você mudar a sua postura com relação à murmuração. 40 anos no deserto por conta da murmuração. Demorou um pouquinho para vir água, murmurou. Demorou um pouquinho para descer o pão, murmurou. Veio o pão, veio o maná, enjoou do maná, murmurou. Murmuração, murmuração. Saíram do Egito, tinha um mar, não dava para atravessar, murmurou. Então, em todo o tempo, murmuração. Moisés subiu num monte para poder receber as tábuas, demorou alguns dias, murmurou e cometeu pecado. Então, foi um atrás do outro. Foi mandado os espias para poder olhar a terra prometida. Foram 12, volta 10 com um relatório negativo, murmurando. A terra é boa, mana leite e mel, e as frutas são gigantes, mas tem gigante lá também. Então nós vamos morrer tudo, está tudo acabado. É como se ele estivesse falando assim: nós somos enganados por Deus, e nós não vamos herdar a terra prometida nenhuma, nós vamos morrer tudo aqui. Então a terra, avistando a bênção, murmurou. Se Deus levou eles até lá, podia ter gigante de 10 metros de altura, ia cair pela força do braço de Deus, mas murmurou. Então a murmuração impediu que eles pudessem ser rapidamente abençoados. Então, em nome de Jesus, eu queria que você pudesse já pensar, abrindo o seu coração, tirando toda a máscara, porque diante de Deus você pode estar despido de máscara. Na verdade, você tinha que estar todo o tempo, mas principalmente aqui, tira a máscara, seja você. Começa já a pensar, como é que tem sido as suas atitudes com relação a esse tema? Será que você tem sido uma pessoa grata, ou se você tem sido uma pessoa ingrata, que murmura, que reclama? Deus te cura de um câncer, te dá uma gripe, você reclama. Deus cura você de uma doença que é um milagre do Senhor, daí vem uma coisinha, chutou o pé da mesa, reclama e murmura. Por que eu tive que chutar essa mesa? Eu lembro o Laurindo um dia, não sei se o Laurindo vai lembrar, mas eu lembro, ele sentado na frente do refeitório, e ele é cadeirante, e ele não tinha condição de sair ele estava internado na casa de recuperação, ele não conseguia sair para fazer as atividades. E veio um irmãozinho, chutou uma pedra. E o irmãozinho começou a murmurar por conta da pedra. E essa pedra, já comecei meu dia, olha o jeito que eu comecei meu dia. Esse dia vai ser uma desgraça. Com essa pedra aqui, ai meu pé. O Laurindo olhou para ele e falou assim: irmão, vem aqui um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. Pensa num cara que queria chutar essa pedra. Dá para pensar, né? Como é que você tem sido? Talvez antes de você vir para cá, ou talvez no domingo que você teve, você encheu seu coração de murmuração. E Deus tem algo para te entregar, uma promessa de uma vida abundante, que talvez você está retendo essa promessa por conta da murmuração. Então a minha oração, em nome do Senhor Jesus, é que você tenha um coração grato e tire toda a murmuração do seu coração. Amém? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu queria dar para você algumas razões para que você decida e saia daqui realmente com um coração grato. Então, só rapidinho, mas eu queria que você gravasse isso no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, se você tiver com caneta, anota. Se você não tiver, eu vou mandar nas redes sociais. Então nem se preocupe que eu mando esse slide. Mas eu queria dar para você algumas razões para que você possa ter um coração grato. Então eu quero te dar um empurrãozinho, segundo a luz da palavra, para você mudar isso na sua vida e tirar toda a palavra de murmuração, e que você possa encher seu coração de gratidão nessa noite. Amém?
Então vamos lá. Primeiro motivo para a gente ser grato. Primeiro que é uma ordem bíblica. É a ordem do Senhor a gente ter uma atitude de gratidão. A gente viver com o nosso coração grato. Aonde que está escrito isso? No texto que nós lemos, em Colossenses 3,15, no último pedacinho está escrito, ó, sede agradecidos. Então tem atitudes de gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, ele diz assim também: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Até nos momentos difíceis, você tem motivos para dar graças a Deus, dar graças ao Senhor. O apóstolo Paulo, diante da vida que ele levou, e diante de situações difíceis que ele vivia, ele dava graças a Deus pelas turbulências que ele viveu, porque todas elas fez ele ser uma pessoa melhor. Às vezes até as dificuldades que nós passamos é para você melhorar como pessoa, não é para parar você e nem transformar você num murmurador. É ao contrário, é para que você, através daquela dificuldade, você reconheça como é bênção aquilo que você tem. Eu fui para Juazeiro, eu vou sempre, né? A gente tem uma viagem marcada agora. E já fui abençoado de ficar num ar com ar-condicionado lá. E eu não estou murmurando porque eu sei que o Senhor vai me abençoar nessa viagem. Amém? Glória a Deus. 45 graus, gente. Com sensação térmica quase 50. Que não for nem uma florzinha, nem uma folhinha mexe. Daí, a gente fica lá em quarto que tem um ventiladorzinho que o bichinho fica quase vermelho para fazer vento, mas não adianta. Calor. Você acorda de manhã, você vai lá, torce o lençol e põe para estender, porque você suou inteiro no lençol. Gente que comprou a passagem, não desanima. Amém? Não murmure. Não murmure. Gente, tudo isso é bênção, sabe por quê? Quando a gente volta, irmão, pensa numa alegria de morar aqui em Cianorte. De verdade. De eu chegar em casa, de eu ter um ventinho, de ter um ar-condicionado, de não ter de passar de tanto calor. Aonde você ir tem água, tem lugar para você tomar um banho, não é? Eu fui para a África, e o primeiro lugar que eu fui era num congresso. E quando eu cheguei lá, foi feita comida de dia, durante o dia, e tinha uma estrada de chão bem na frente da igreja, porque poucos locais são asfaltados. E quando passava um carro, não chove. O pó era pó para todo lado. Do lado estavam as irmãs colocando arroz, feijão e o frango. Era umas 9 horas da manhã para a gente comer meio-dia. Então o prato ficava inteirinho com um tempero de terra. Daí quando a gente foi ser servido, eles davam para a gente só o prato. Daí os pastores olhou um para o outro e falou: e agora? Daí o pastor de lá falou: só comer. Mas comer como? Assim, ó. Daí o pastor fez, ó, faz um bolinho com arroz e feijão e crau. Pronto. Pensa numa alegria quando eu cheguei aqui. Num garfo e faca. Então, às vezes, os momentos difíceis que nós passamos, é para a gente começar a valorizar aquilo que a gente tem, só que hoje a gente não dá valor. De verdade. De verdade. Fui tomar banho, e o banho era um balde para 2 pessoas. E além de você usar metade, porque um dia você usava, primeiro, outro dia era o teu irmão. Então, se você deixou pouca água para ele, você está dizendo que no outro dia ele vai deixar pouca água para você. Então, é igual dividir a melancia. Quem divide, o outro escolhe, né? Um divide, o outro escolhe. Daí, beleza. E a água do meio balde ainda era para jogar no vaso sanitário para mandar embora. Então era para isso e para você tomar banho. Daí passou alguns dias, nós fomos num hotel. Eu falei: Senhor, agora a gente chegou na terra prometida. E quando eu liguei o chuveiro, que daí saía água encanada, salgada a água. Pensa assim, na hora que eu saí de lá, grudando de sal. Quando cheguei aqui em Cianorte, a primeira coisa que eu queria na vida é entrar no meu banheiro e abrir o chuveiro. Fiquei umas 2 horas debaixo do chuveiro. Tomei uns 10 banhos num dia só.
Agora eu tenho certeza que você não passou por essa experiência, talvez se você nunca passou, você não tem dado valor talvez no chuveiro e água encanada que você tem. Sim ou não? De verdade. Então às vezes Deus até possibilita algumas coisas para a gente dar valor. Então em tudo seja agradecido. Pensa numa bênção. Todas essas viagens que eu fiz, porque me fez uma pessoa melhor. E eu sou grato a Deus por cada experiência. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Podia encher aqui, tá? Se você procurar na Bíblia e vai na internet, textos de gratidão, vai ser inúmeros. E expressões de gratidão e Deus ordenando que nós tenhamos o coração grato. 2. Segundo motivo, gratidão é uma das marcas do caráter de Deus. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Quando você obedece, Ele te recompensa com a sua bênção. Eu separei um texto que ele fala muito ao meu coração com relação a isso. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, e Ele não fica devendo nada para ninguém, que Ele recompensa até mesmo aqueles que não creem, até os ímpios, que faz algo que Deus mandou. Esse texto que está em Salmos 41, de 1 a 3, ele fala sobre que é feliz, é bem-aventurado uma pessoa que tem uma atitude. Ele não está falando aqui se aquele aceitou Jesus ou não, até porque está em Salmos, Jesus não tinha vindo, mas que tem o Senhor Deus como Senhor e Salvador, não diz, não faz referência a isso. Mas ele fala o seguinte, olha só o texto. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Em algumas Bíblias está assim, que atende o necessitado. O Senhor livrará no dia mau. Olha as promessas. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não entregarás à vontade dos inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. E tu renovas a sua cama na doença. Você viu quantas promessas? Tudo isso que está escrito aqui é por conta de uma atitude. Qual é? Atender o necessitado. Você estender a mão para o necessitado. Eu conheço pessoas que não professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas apesar dele não professar, ele vive essas promessas, porque ele estende a mão para o necessitado. Aqui não está falando de salvação, ele está falando de bênçãos que a pessoa ia receber em vida, porque ele fez algo que Deus mandou que nós façamos. Tem essas promessas, talvez você não recebe, porque falta você atender o necessitado, de verdade. O necessitado não é só você suprir talvez a fome dele. Talvez o necessitado é falta de um abraço. Talvez o necessitado é você dar um tempo de excelência com ele, investir, porque ele precisa compartilhar algo que está no coração dele. Mas Deus recompensa. Se você tiver uma atitude de gratidão, uma atitude que agrada o coração de Deus, Ele te recompensa. Mais um. Gratidão afasta o espírito de murmuração. Onde há gratidão, tem louvor, mesmo na prova. Daí eu coloquei o texto de 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis, como também alguns deles que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, fazendo referência daquelas pessoas que estavam caminhando pelo deserto e murmuraram, que a gente já falou. E que através da murmuração trouxe um destruidor, veio agir na vida dele. Mas quando eu tenho uma atitude de gratidão, eu afasto a murmuração, porque meu foco não está na murmuração, meu foco está na gratidão, nas coisas boas, não nas coisas ruins. Mais um. Gratidão muda o ambiente em que vivemos e contagia pessoas que estão próximas de nós. A murmuração tem o mesmo poder, por isso cuidado. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você murmura, você contamina.
Aquele povo que estava no deserto, é certeza que não saiu automaticamente no coração de todas aquelas tantos mil pessoas a murmuração. Com certeza começou no coração de um que exalou palavras de murmuração, já caiu no outro, já caiu na outra rodinha e foi se espalhando. E de repente era uma multidão que estava murmurando. Olha só, começou com um, já se espalhou. Só que a gratidão é da mesma forma. Se você começar a ter uma vida de gratidão, você vai começar a mudar o ambiente que está ao redor de você. Você vai ver, às vezes chega uma pessoa, ela vai se murmurar de alguma coisa, você que tem um coração grato, e você já entendeu do poder que tem a gratidão, você vai dar uma nele, vai falar assim, ó, você está reclamando por isso, mas olha quanta coisa. Você pensou quanta coisa que Deus já fez na sua vida, e você está murmurando por um negocinho desse tamanhozinho? A sua palavra, porque você tem um coração grato, vai começar a contaminar pessoas ao seu redor, e vai começar a mudar o ambiente da onde você está. Isso acontece lá no meu trabalho. Quantas vezes a gente, nem vou nominar aqui, porque senão vai ficar feio, mas tem pessoas que chegam às vezes lá na minha sala murmurando. E Deus tem me dado graça de eu poder mudar a forma da pessoa olhar, para ela olhar a coisa boa, e ela entra aborrecida, murmurando, exalando o cheiro mau, e é mau, gente, porque murmuração fede, e ela sai com um coração grato. Então você consegue mudar o ambiente que está ao redor do seu, quando você tem um coração de gratidão. Amém? Você vai ser agente de transformação de vidas, porque simplesmente você começou a ter um coração grato. Talvez o ambiente que você está pesado, porque você não se posicionou com gratidão. Talvez você não é um ingrato, talvez você é um não grato. Você se cala, no lugar de reconhecer, de agradecer, você se cala. Chegou a hora de você se posicionar com um coração grato. Amém? Vamos lá, mais um. 5. Agradecer gera empatia, valoriza o próximo, aproxima-se pessoas. É uma atitude de amor. Filipenses capítulo 1, 3 a 4 diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. O apóstolo Paulo falando de pessoas, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Filipenses e expressando gratidão por essa igreja, o quanto que essa igreja tinha ajudado e colaborado e contribuído com ele, pela forma que a igreja lidava com as situações da vida. Então, em nome do Senhor Jesus, seja grato com pessoas. Você acorda de manhã, você se relaciona com pessoas. Você vai na padaria, você se relaciona com pessoas. Qual tem sido a sua atitude diante das pessoas? Você tem agradecido a ela? E eu sou uma pessoa que observo gente. Eu gosto de conhecer pessoas. E eu observo pessoas. Eu vejo na padaria onde eu vou fazer compra de pão quase todos os dias. Quando eu chego para pegar meu pãozinho, eu vejo gente pedindo pão. A mulher que está trabalhando lá vai buscar o pão. A mulher, o padeiro, eu cheguei umas 7 horas na padaria, talvez ela entrou 5 da manhã. E para ela ter entrado 5 da manhã, talvez ela acordou 4 horas da manhã. Para que quando eu acordasse e fosse até a padaria às 7, meu pãozinho está lá garantido, quentinho, para me levar para minha casa. E eu vejo pessoas que falam, dá 5 pães, daí dá os 5 pães, a pessoa deixa no vácuo a outra. Não tem uma expressão. Daí não é nem... É tão pequeno isso, que não sei se dá para a gente ainda dizer que é gratidão. Porque também está relacionado à educação. Mas a educação e gratidão, vamos pôr os dois juntos no mesmo lugar. Nada. Chega para a pessoa e dizer, ó, obrigado. Muito obrigado. Pega o pãozinho e vai. Você sentir no coração, você já pensou que você pode mudar a vida de alguém
porque você tem uma atitude de gratidão para com ela, você muda histórias. Você não tem ideia que quando você tem uma atitude de gratidão com uma pessoa, o como você pode mudar a vida dela. Eu sou testemunha disso. E eu tenho certeza que se o anjo estivesse aqui pregando, o anjo também tem testemunho para contar do que eu vou falar agora. Quantas vezes na pancada de todo dia, a gente desanima, daí começa o diabo vir com um monte de coisa, será que vale a pena? Olha o esforço. Será que vale a pena você manter isso, essa rotina de vida, dedicando a sua vida inteira para o trabalho, para estender a mão para aquelas pessoas que às vezes vêm com atitudes de ingratidão? E dias que na minha carreira eu estava me sentindo assim, Deus é tão maravilhoso que usou pessoas, às vezes, para mandar uma mensagenzinha. Uma mensagem. Pastor, estou te mandando essa mensagem, porque hoje faz mais um ano que eu estou limpo. E eu dou graças a Deus pela vida do Senhor e do trabalho, porque hoje eu estou de pé. Eu contei aqui já, mas vale refrisar. Um dia eu recebi a ligação do menino, ele eufórico. Pastor. E fazia tempo que ele não falava comigo. Eu achei que ele queria uma vaga na casa. Tipo, a mente poluída. Eu achei que estava um traficante atrás dele, ele desesperado, que queria que eu já pegasse ele para levar na casa. Daí, o que foi? Daí ele falou assim, sabe o que é? Acabei de passar no teste de habilitação. E vou ter carteira, pastor. Eu falei, oh, glória a Deus, irmão. Eu falei, pastor, você lembra quando eu saí da casa, o senhor falou, tem habilitação primeiro, depois compra a moto? E eu fui desobediente, comprei a moto. Mas agora eu estou dizendo para o senhor, estou avisando o senhor que eu consegui, eu passei, agora eu tenho carteira de motorista. E eu quero dar glória a Deus pela vida do senhor. Uma coisa simples, mas você não sabe como é que foi meu dia aquele dia. Porque uma palavra mudou o meu dia. E quantas atitudes que talvez eu tive com uma pessoa de gratidão e eu salvei uma pessoa. Quantas pessoas estão gritando em volta de vocês, esperando talvez uma palavra de gratidão. Fui abastecer o carro num final de semana. Tem um cara que é o frentista, que se permitiu trabalhar no domingo para abastecer meu carro, para eu não ficar na rua e vir para a igreja. Eu tenho que agradecer ele? Sim. Mas daí o diabo coloca no coração de muita gente. Mas ele ganha para fazer isso? Mas se ele não se propusesse fazer, e ninguém, como é que eu ia abastecer meu carro? Ele está servindo você. Tenha atitude de gratidão para com as pessoas. De verdade. Seja grato. Olha o Espírito Santo falando. Vou falar. Daqui uns dias, que vai ser o 5º dia do mês, você vai receber seu salário. Quem trabalha aqui com salário? Levanta a mão. Quem é salariado? Levanta. Baixa. Agora, honesto. Seja verdadeiro. Quem que levantou a mão aqui, mandou um obrigado e abençoou o seu patrão por conta do seu salário ter caído na conta? Levanta a mão. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Dia 5 você vai receber seu salário. Os meninos que trabalham na casa de recuperação não mandam mensagem para mim, porque eu não sou seu patrão. Amém? Não, de verdade. E o anjo não é o patrão também. E nem a Bruna. Quem é o nosso patrão é, agradeça a ele. Mas você que tem um patrão mesmo, que é ele que te contratou e fez tudo, ele que pega o seu salário, ele que dá o dinheiro para você, que é o seu patrão. Em nome de Jesus, agradeça a ele no 5º dia do mês, quando chegar o seu salário. Amém? Você já pensou o que vai acontecer quando você fizer isso para a vida daquele patrão? Que talvez, porque eu já tive isso, já vivi isso. Talvez faz uma semana que ele não está dormindo pensando como é que ele vai te pagar. De verdade. Talvez tem gente que está penhorando o carro, a casa, para poder honrar
o salário seu no dia 5º, dia útil. E você nunca falou para ele, agradeceu a ele, porque ele deu para você o salário. Tudo bem, você trabalhou por isso. Mas também ele está te honrando pelo teu trabalho. Amém? Seja grato, em nome de Jesus. Mais um. Gratidão é uma das marcas dos homens e mulheres do coração de Deus. Aqui eu citei duas pessoas, que é Davi e o apóstolo Paulo. Mas você vai ver na vida das pessoas, eles que se destacaram na Bíblia, eles tiveram atitude de gratidão para com pessoas e para com Deus. Vamos lá, Davi, um salmo. Davi, vários salmos dele é salmos de gratidão. Mas eu escolhi um, Salmos 103. Ele diz assim, ó: bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E ele continua, depois você pode ver o capítulo 103, agradecendo a Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 16, que é o último capítulo do livro de Romanos, os 15 capítulos de Romanos, ele fala sobre salvação. Ele está ensinando a igreja aquilo que significa salvação, que é um dos temas mais importantes do cristianismo. Mas quando ele chega no capítulo 16, falando para a igreja em Roma, ele investe, eu quase quero falar assim, que ele gasta. Ele investe um capítulo para agradecer pessoas. E ele fala o que é que aquela pessoa fez e por que ele estava agradecendo essa pessoa. Então ele diz assim, ó: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Depois ele continua: saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneto, um amado, que as primícias de Acaia em Cristo. Ele continua, que eu coloquei só 3, mas são vários versículos, vários. Se você abrir em Romanos capítulo 16, você vai ver um atrás do outro, o apóstolo Paulo enumerando, colocando o nome das pessoas e dizendo por que ele era grato pelas vidas. Tenha um coração grato. Amém? E por último, você precisa ter um coração grato, porque além de fortalecer a gente no espírito, além disso, ele é um remédio para a alma, para as nossas emoções. A gente falou de uma enfermidade da alma no domingo passado, que é a depressão. E ele é um remédio, ele é uma vacina. Além dele curar, ele também previne, quando você coloca atitude à gratidão. Um estudo conduzido por um homem chamado Robert Emmons e seu colega Mike, na Universidade de Califórnia, de Miami, indicou que a gratidão pode de fato ter impactos positivos até mesmo na saúde física. Olha o que ele fez. Ele separou o grupo em 2. A metade de um grupo pesquisado foi dada a tarefa de listar semanalmente, durante 10 semanas, 5 coisas ou pessoas às quais deveriam se manifestar gratidão. A outra metade coube listar 5 problemas, sem focar no aspecto positivo ou negativo deles. Só falar de 5 problemas. Ao final do experimento, o primeiro grupo registrou menos queixas de saúde e mostrou-se capaz de exercitar fisicamente melhor que os indivíduos que só listaram obstáculos. Então, as pessoas que durante algumas semanas escreveram 5 coisas boas por semana, tiveram um desenvolvimento na vida secular melhor do que aquelas pessoas que eram e focaram nos problemas. Ele continua essa pesquisa, que é esse livro, que vai colocar aí na tela agora. Pode passar ele. É esse livro aí, ó. Agradeça e seja feliz. Olha só que ele chegou no final dessa pesquisa. A pesquisa ainda mostrou que pessoas que comunicam a gratidão possuem emoções, e a gente está falando
quando a gente fala de doença na alma, a gente está falando de emoções. Que possuem emoções mais positivas, como alegria, entusiasmo, amor, felicidade, otimismo, vida abundante. Além disso, essa prática protege as pessoas de sentimento negativo, como inveja, ressentimento, ganância e depressão. Além de gerar as coisas boas, ainda te protege de sentimentos negativos. O indivíduo grato é capaz de lidar de forma mais eficaz com o estresse diário, sendo mais resiliente aos traumas e se recupera mais rápido de doenças físicas. Ele é capaz de se relacionar 2 a 4 vezes melhor com o próximo. Olha só, isso aqui que eu estou falando é científico. Ele foi comprovado, ele fez um experimento. E no final de tempo de experimento, ele escreveu esse livro e colocou o resultado. Além de tudo, que na vida espiritual, tendo uma atitude de gratidão, muda a nossa maneira de ver a vida, e Deus nos abençoa, Ele nos recompensa por isso, e a gente assim, em Cristo, podendo viver uma vida realmente de abundância. Além disso, Ele cura também a nossa alma, possibilitando você ter uma vida feliz. Só coisa boa, de uma coisa tão simples, que talvez ao longo da vida, ao longo da sua história, ao longo dos dias, você deixou de colocar em prática, mas que o Senhor vem nos lembrar nessa noite, amém? E que você possa sair daqui com o coração grato. Queria pôr o último slide, que você olhasse para ele. Esse slide, ele fala de 3 momentos que você pode estar vivendo hoje. Talvez um coração grato, talvez um coração não grato, quer dizer, você não expressa gratidão e nem ingratidão, ou talvez você ser uma pessoa ingrata, um verdinho que você deve ser, um amarelo, uma atenção, você está deixando de receber as bênçãos do Senhor, e a ingratidão, você vai pagar pelas atitudes que você está tendo. Em qual lugar que você se encontra hoje? Talvez no amarelo, talvez no vermelho, mas pela fé, em nome do Senhor Jesus, você pode sair daqui no verde, amém? Você pode sair no verde. Eu sei que eu já contei aqui umas 50 vezes na igreja, e eu era aqui, ó, num não grato. Eu não lembro de ter atitudes de ingratidão, mas por poucas vezes eu expressava a gratidão. Eu lembro que as pessoas, eu tinha essa consciência. Para que eu vou agradecer o meu patrão se eu estou trabalhando para ele? Por que eu tenho que falar muito obrigado para a mulher da padaria, se ela recebe por isso? Eu só pego o meu pãozinho e saio quietinho. Às vezes até coisas dentro da nossa casa, coisas que a pastora Tuca faz para mim. Ah, mas ela é minha esposa. Às vezes coisas que os meus filhos fazem. Ah, eles são meus filhos. Quanta coisa. E eu estava ali, ó, no não grato. Recebia as coisas do Senhor e não agradecia a Ele. E às vezes colocava o pé na ingratidão, murmurando porque eu não recebia aquilo que eu queria, a maneira que eu queria. Talvez Deus me deu algo, mas não deu do jeito que eu queria. Mas não é a minha vontade que deve prevalecer, é a vontade dEle. E eu tenho que ser grato àquilo que Ele me dá. Amém? Um dia eu estava em casa, você vai ouvir de novo. E a Nina pediu para mim fazer uma tabuada para ela. E eu fui comprar uma tabuada. E eu saí de casa e fui comprar a tabuada. No meio do caminho, Deus fala comigo. E o que Deus fala comigo, Ele diz assim: eu sei que é Deus, porque não ouvi voz, mas eu senti no coração essas palavras. E as palavras de Deus, era assim: tudo que você compra, tudo que a Nina pede, os teus filhos pedem, você compra. Que tal você fazer? Não compra não, faz. Eu falei, é verdade. Tudo que ela me pede eu compro. Eu vou fazer para ela entender que tive tempo. E outra, ela ia chegar na escola, eu já comecei a imaginar. E ela vai chegar com uma tabuada nova, e as amiguinhas dela iam perguntar: onde que você comprou isso? Daí ela ia falar assim: não comprei não. Meu pai fez para mim. Tem diferença ou não? Tem. E eu virei o carro e fui para a empresa.
separei a última hora do meu dia para poder fazer a tabuada para ela. Procurei na internet, achei uma tabuada bonitinha da galinha pintadinha, cheio de bichinho, com as tabuadas tudo certinho. Peguei um crachá que eu tinha ido numa feira, cortei, grosso, plástico grosso, enfiei em um papel, imprimi colorido, coloquei imprimi no papel grosso, coloquei no crachá, ficou certinho, fiz ali assim um acabamento. Não existe no mundo uma tabuada tão bem feita igual eu fiz. Daí deu 6 horas, fui para casa de recuperação, esperei dar o horário, ansioso para poder chegar logo em casa. Às 8 horas voltei para casa, e eu chegando em casa, eu não guardei o carro na garagem, porque eu já planejei. Eu pensei assim, quando eu chegar em casa, eu quero estar na porta, para a Nina abrir a porta, porque quando ela abrir, eu já vou dar para ela. E ela tinha 8 anos na época, hoje ela tem 15. Daí eu falei, eu vou fazer dessa forma. Daí, porque toda vez que eu entro com o carro na garagem, ela escutava, e ela estava fazendo tarefa no escritório, que é do lado da porta. Então ela já abria a porta, antes de eu sair. Daí eu falei, então eu vou deixar na rua. Daí fui bem devagarzinho, bati na porta, e fiquei atrás, segurando a tabuada. Daí bati, dela, ué pai, não escutei você chegar. Ô pai, e a tabuada? Daí eu falei, a tabuada o pai não comprou. Mas pai, você não comprou a tabuada, e agora como é que eu vou? Eu estou sem tabuada. Eu falei, calma, o pai fez a tabuada para você. E entreguei na mão dela assim a tabuada. Quando eu entreguei na mão dela, ela pegou e fez assim, galinha pintadinha não. Nossa, que até rouco, mas foi isso. Daí ela entrou para dentro e ela começou a rolar no chão. E a Tuca foi tentar ajudar, apaziguar. Quando a Tuca estava apaziguando, ela olhava para mim que estava parado, bloqueado. Não tinha expressão, só uma lagrimona caindo. Então a lágrima caindo, eu parado, engessado. E a Tuca cuidando dela lá, olhava para mim e tipo, fazia assim, você já fez a burrada, você não vai vir consertar? Mas eu não tinha como. Eu não tinha condição psicológica, emocional para fazer nada. Eu fiquei travado na porta de casa. Travei. Daí fui, e ela lá, chorando, gritando. Como é que eu vou? As amiguinhas minhas vão falar da galinha pintadinha. E o pai pensa que eu tenho 5 anos. Eu odeio a galinha pintadinha, estou num tratamento. É, gente, só falar galinha pintadinha eu já... Meu Deus. Daí eu peguei e fui para o escritório, imprimi uma outra tabuada, sem desenho nenhum, preto e branco, para não correr risco. Daí coloquei exatamente no plástico, joguei em cima da mesa, assim, e ela lá. Então ela viu o que eu tinha feito, né? Subi para o quarto, fechei a porta, deitei, chorei. Daí comecei a questionar Deus. Porque às vezes acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu aceito, mas eu preciso entender. E Deus sabe que é assim. Daí eu comecei a falar com Deus, Deus, ó, a voz que eu ouvi é sua. Então o que eu fiz foi o correto. Eu queria dar um presente para ela. Dediquei 1 hora do meu dia, parei tudo por conta dela. Eu criei uma expectativa muito grande de poder receber um abraço. Eu imaginava ela pegando aquilo ali, grudando em mim, saindo rolando comigo no chão. De alegria, de felicidade, que o pai tinha feito para ela uma tabuada. E olha o que eu recebi em troca. Eu preciso entender isso. E comecei a questionar Deus, chorando. Daí Deus falou comigo, não foi uma voz, mas eu senti no meu coração. E Deus falou assim para mim, sabe o que foi? É que na verdade eu queria que você tivesse uma experiência daquilo que eu, Pai, recebo de você todos os dias. Eu coloco comida na sua mesa, você reclama. Eu coloquei você num trabalho, você reclama. Eu faço isso, faço aquilo, você nunca está satisfeito com aquilo que eu te dou. E eu queria que você sentisse na pele, através da sua filha, aquilo que eu sinto quando você tem essa atitude. Pensa num cara que estava chorando, daí agora começou a chorar largado. Agora nem choro, era urrar. Né? Porque era isso.
Daí chorei. Fiquei lá deitado no quarto. Daí no outro dia acordei, fui, dei um abraço na Nina, pedi perdão para ela e expliquei para ela. Falei, Nina, não tem nada a ver com a galinha pintadinha, não tem nada a ver com você, é porque Deus queria me ensinar algo. E eu queria que você perdoasse o pai. Mas eu aprendi, a partir de hoje eu vou ter um coração grato. E a partir dessa experiência que vai fazer, ela tinha 8, vai fazer 7 anos, eu mudei completamente a minha atitude com relação à gratidão. Hoje eu sou grato. Glória a Deus por isso. Hoje eu consigo olhar para valorizar as coisas boas e não fazer força pelas coisas ruins. Hoje eu consigo ser grato por coisas, até às vezes prova que nós passamos, do que ficar murmurando e lamentando de algo não aconteceu como eu queria. E Deus tem me abençoado imensamente. E eu queria que em nome de Jesus você não precisasse passar por isso, mas que hoje à noite você pudesse compreender que a sua atitude com relação à gratidão precisa ser mudada. Amém? Então aqueles que são gratos ou que se posicionam hoje diante da gratidão, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos e tenha um tempo com Deus. Conversa com o Senhor agora. A gente tem aprendido aqui que a oração de poder é a sua. A voz que Deus quer ouvir nessa noite é a sua. Eu tenho certeza no meu coração, absoluta certeza no meu coração, nessa tarde, que Deus mudou a palavra nessa tarde, que era essa palavra que o Senhor queria ministrar para a igreja. Porque talvez nós estamos tendo atitude diferente, talvez sendo não gratos ou ingratos. Mas o Senhor Jesus, Ele quer abençoar você. Que em nome do Senhor Jesus, que você não seja mais um empecilho para que a bênção de Deus chegue até na sua casa, na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então por isso, em nome de Jesus, que se você estava tendo um coração murmurador, deixa aqui isso, na presença do Pai. Entrega para o Senhor esses lamentos e pede perdão ao Senhor. Se arrepende, talvez da atitude que você está tendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você pediu algo e não veio da forma ou do jeito que você queria. Mas Deus supriu a sua necessidade. Ele tem uma promessa de suprir a nossa necessidade. Eu nunca vi, como diz a palavra, um cristão padecer do pão, porque o Senhor supre a nossa necessidade. Ele é fiel, Ele é justo. Em nome de Jesus. Eu lembro que na viagem que eu fui para o Marlon, fica com os olhos fechados, deixa Deus falar seu coração. Eu lembro com a viagem que eu fui fazer com o Marlon para o Juazeiro. Nós chegamos numa casa muito simples, até o pastor contou aqui, o pastor Alex. Uma casa que me chocou muito quando eu fui. Chão batido, teto baixo, casa de barro, fogão no chão, sem estrutura nenhuma. Primeira vez que nós fomos, eu fui com o Marlon, nada, não tinha nada. Batendo panela, sem nada, nenhuma comida. E ela com o nenezinho, com a filha, uma netinha no colo. E o Marlon foi perguntar para ela, gravando um vídeo, o que ela precisava para ela ser feliz. E essa mulher, que ela tem uma alegria, ela exala alegria. Essa mulher olhou para ele e disse assim: eu não preciso de nada, porque eu sou feliz. Então o pouco que ela tinha e a manutenção do pão nosso de cada dia na mesa dela, que Deus supria, e usou várias vezes o pastor Alex para isso, dela orar sem falar com ninguém, o pastor Alex chegar com uma cesta básica.
E isso já deixava ela feliz. Ela já é feliz, ela não estava feliz. E a gente às vezes tem tudo, tem todo o luxo. Talvez você veio de carro para cá, então você tem um teto, você tem um fogão. Você tem um fogão que você não precisa colocar madeira para acender ele. Você apertou um botão, ele liga. Você tem água encanada. Você tem tudo. Mas mesmo assim, mesmo tendo tudo, parece que nós não temos nada. Quando a gente vai orar, lamento, coração endurecido, muda isso. Deus quer mudar a sua história nessa noite, para que você comece a dar um primeiro passo rumo a uma vida feliz, a uma vida abençoada, uma vida que vale a pena ser vivida. Mas depende de você. Muda isso, entrega para o Senhor, em nome de Jesus. Enquanto o pessoal vai cantar uma canção, eu queria que você pudesse ter esse tempo de digerir essa palavra. E faça a sua oração, em nome de Jesus. E depois eu oro e a gente encerra esse momento, em nome de Jesus.